Na segunda apresentação, nós convidamos Luiz Fernando Kasprick, que é gerente da Enterprise do grupo Binário. Enquanto ele posiciona aqui a apresentação dele, eu gostaria de dar um recado a todos. Caso ficou alguém da sua equipe que não pôde estar aqui hoje, ele pode acompanhar ao vivo tudo isso que está acontecendo aqui através do site abranet.emissora.tv. Tudo o que está acontecendo aqui agora, neste momento, passa ao vivo no www.abranet.emissora.tv. Avisem se vocês assim quiserem. Com os senhores agora, Luiz Fernando Kasprick. Obrigado. Pronúncia exemplar do meu sobrenome, fácil. Queria dizer que é um prazer estar aqui com os senhores. O Grupo Binário talvez seja um jovem conhecido para vocês, mas nós já estamos nesse mercado, conhecido como mercado da internet, já ao longo dos últimos 18 anos. Hoje, diferente um pouco do que o Dr. Luiz falou, meu xará, eu espero que a gente consiga discutir não mais do mesmo. A Binário veio aqui para tentar convidar os senhores para falar de negócio. Eu quero crer que a maioria de vocês que está aqui representam as suas empresas, se não como sócio, como dono, como diretores. Estou certo? Certo? Então estão prestando atenção em mim, está ótimo. É verdade, eu fico preocupado, né? Isso aqui não é fácil, né? Sair das empresas para vir até aqui, apesar do assunto ser pertinente, ser importante, né? Não é fácil, né? Todo mundo está com o celular gemendo no bolso, tá? O smartphone está tremendo aí, né? Você sabe quantos desses aparelhinhos a gente tem por aí, não? Tem, mas tem ideia de quantos tem? Quantos aparelhos desses a gente tem por aí? No Brasil? Eu vou ajudar o doutor ou alguém que falou aqui, 5.561 municípios. 250 milhões de aparelhos. Ou seja, tem criança recém-nascida falando, certo? A gente tem as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, convalescendo, já estão falando, o mundo mudou, né? E eu estou pegando esses 2 minutos antes aqui de correr aqui a minha apresentação, antes que alguém lá atrás esfregue uma placa em mim, né? Para dizer que o que nos trouxe até aqui, efetivamente, foi, no nosso entendimento, a importância que os senhores têm no ecossistema de telecomunicações desse país. Nós não entendemos que vocês são grandes, pequenos, médios ou coisa que vale. As expensas da lei, de tudo que foi falado aí, e quando a gente olha para o indivíduo, que é a era que a gente está vivendo agora, 250 milhões de aparelhinhos, certo? Se não fosse as empresas que os senhores representam aqui, o ecossistema de telecom no Brasil, olha, eu te diria que, no mínimo, teria um olho só. Apenas um olho. Então, até em respeito a isso que motivou a gente a participar da Abranet, né? A participar, a estar aqui patrocinando esse evento, e outros mais que a gente tem está tensionando participar. Esse é o principal motivo. E em respeito a isso que eu acabei de dizer, nós queremos não escovar bit. Nós não queremos mais do mesmo. Queremos trazer pelo menos uma parcela de negócio que pode representar algo interessante e importante para o ecossistema de telecomunicações. Aqui uma visão geral de quem nós somos. O grupo é formado por 3 divisões, basicamente. A Binário, a primeira que aparece ali, no passado, ela comprou no ano de 2005, quando ela se formou, uma empresa que talvez os senhores tenham conhecido, chama-se M13. Alguém conheceu a M13? Passado? 2? Desculpa, fiquei nervoso sem tomar. Pois então, a M13 foi uma empresa que nasceu lá no passado, no movimento de implementação dos service providers, dos ISPs. Então, quem é jovem há bastante tempo como eu, teve uma conta, quem sabe, no Sol. Alguém teve conta no Sol? SBT Online? Não teve. Jovem ali há menos tempo que eu, não teve.
né? Matrix e outros tantos que a gente viu nascer. Então nós nascemos com esse movimento. Em 2005 nós compramos todas essas operações da N13 no Brasil e fora do Brasil. A QoS talvez seja uma empresa que os senhores já tenham feito pelo menos treinamento. É um centro de excelência aqui no Brasil para treinamento aí no cenário do transporte IP, né? E recentemente o nosso maior investimento, que é a nossa divisão de mobilidade, né? Não obstante, por causa da primeira pergunta que eu fiz, essa quantidade imensa que a gente tem de dispositivos móveis andando por aí. Aqui estão algumas das nossas credenciais aqui para o Brasil que nós entendemos ser importante que os senhores saibam, né? Então esse movimento de experiência que eu coloquei para os senhores, já está bem colocado. Nós temos uma equipe técnica aqui no Brasil, nós somos cerca de 160 colaboradores aqui no Brasil. Desses 160, metade seguramente é composto por System Engineers. Nós temos seguramente o Edson, que é o nosso diretor de pré-vendas, ele está sentado em algum lugar, aliás, eu espero que ele esteja sentado aí. Ah lá, está lá dando tchauzinho, obrigado pela presença, né? Nós temos aí seguramente mais de 300 certificações entre estes profissionais que nós temos aqui. Para quê? Para proporcionar para os nossos clientes, para vocês, o mesmo atendimento que nós proporcionamos, a mesma forma de gestão e a mesma forma de implementação dos clientes que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Isso independe do tamanho. Para nós o tamanho não é importante. O importante é efetivamente que tipo de negócio se queira desenvolver. Nós temos aqui, assim como uma Abranet, a gente pretende ter uma cobertura local que seja interessante. Então nós estamos presentes em São Paulo, Rio, Paraná, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. Em Santa Catarina nós temos o nosso Porto Seco. Por que eu estou falando disso? A Binar não é uma empresa que se relaciona com distribuidores, os distribuidores presentes aqui. Nós desenvolvemos ao longo desse tempo a habilidade de nos relacionar com as fábricas, inclusive para desenvolver RMA. Né? Nós temos um Nokia aqui no Brasil. Aquela foto que está ali, senhor, ela é de verdade, tá? Ela está disponível para os senhores conhecerem aqui na Vila Olímpia, onde fica o nosso escritório central, na Cardoso de Mello. Né? Nós investimos nisso ao longo dos últimos 18 anos, e para proporcionar uma cadeia de negócio que seja interessante ou mais interessante, até porque a tributação nesse país é uma grande piada. Desculpa, eu não sou advogado, eu vou me dar o direito de falar algumas coisas diferentes, né? Então ela é uma grande piada e ela é acachapante, é um bom termo, para não falar um palavrão? Bom, né? Então, acachapante, né? O governo pesa e pesa pesado sobre tudo isso, né? E assim nós temos as relações diretas com as fábricas com as quais nós desenvolvemos projetos de integração, o que torna o nosso preço, no mínimo, 20% mais competitivo em relação a uma média geral para os vendors com os quais nós trabalhamos. Nós temos laboratório equipado que também está à disposição dos senhores nesse mesmo endereço. E quando eu falo de laboratório equipado, eu estou dizendo que nós temos lá dentro algo aí como 2 milhões de dólares mais ou menos em equipamento. E o nosso centro de treinamento usa para os senhores, para os técnicos dos senhores destruírem lá dentro, ou para a gente montar cenários que sejam efetivamente do interesse do negócio. Nós somos também o centro de treinamento autorizado aqui no Brasil, por exemplo, da Juniper. Nós somos o maior e o melhor canal da Juniper da América Latina e do Brasil. Quem disse isso foi a Juniper e os seus usuários, nos anos de 2010 e 2011, que é onde eu alcanço o conhecimento, eu posso afirmar categoricamente aqui. Tudo isso foi desenvolvido em cima do quê? Do processo, procedimento, da empresa certificada ISO, uma empresa que regra para o processo e que anda na lei, né? Que já é difícil sem ela, a extensa dela fica mais complicada. Por isso eu estou querendo dizer que nós somos uma empresa totalmente formal, né? Aqui eu trouxe alguns dos nossos clientes, né? Nós temos 3 divisões de atuação aqui no Brasil. Enterprise, que é um mundo grande, né? Na verdade, os seus clientes também são nossos clientes por uma outra ótica. Os Service Providers, que para nós, da Binário, é onde os senhores estão, junto com grandes vendors que estão ali, para nós é a mesma coisa e é indistinto. A gente não muda nenhum processo, procedimento, pessoa ou pool de engenharia para tratar um assunto que venha da Telefônica, por exemplo, ou que venha de uma empresa considerada pequena
esteja sediada no município 1 dos 5.561. Aqui eu acho que os senhores devem saber bem disso, né? Aqui o Teorema de Pareto todo mundo conhece, né? E a lei de Gerson junto também, né? 80-20, né? Por que eu coloquei essa lâmina aí no cenário? E por que eu acho que os senhores são, eu não vou chamar de heróis, porque aqui são todos empresários, né? Todo empresário do Brasil, por natureza, nasce herói. Mas, quando a gente fala que nós temos 5.561 municípios, os senhores diriam que está correto dizer, ou está parecido dizer, que as ditas grandes operadoras atuam em quantos por cento desses 5.561 municípios? Eu estaria sendo mentiroso se eu dissesse que em 20%? Estaria mentindo? Mais ou menos 1.100 municípios, que correspondem a aproximadamente 80% do PIB gerado nesse negócio. Só que se a gente for pegar, eu não vou fazer isso aqui, prometo, se a gente for olhar aonde as pessoas estão, e se eu estou na era da pessoa, do indivíduo e da informação, eu não posso jamais ignorar na minha estratégia as pessoas, certo? Eu tenho uma defasagem nesse negócio que é impressionante. Sem querer atirar pedra naqueles empresários que compõem esses grandes provedores, eu olho isso como uma grande oportunidade para nós que estamos aqui. O ecossistema, né, do concorrente, ou do maior concorrente, ou do menor, ele tem espaço para ações inteligentes atuarem nesses lugares. Afinal de contas, dá para concorrer com um grande provedor desse, numa localidade que seja de interesse dele atuar? Fica difícil. Você pode até concorrer, brigar, se debater, mas é mais difícil. A gente fica procurando um lugar, um espaço onde esses caras não estão efetivamente. Estou correto? Faz sentido. Não estou falando bobagem. Tá bom para mim. Aqui nessa lâmina, esses dados que estão ali embaixo, eu tirei do NIC, que é para ninguém dizer que eu fui marqueteiro. Certo? Só para comprovar a situação dos 80-20 que nós estamos falando. Certo? Mesmo havendo essa discrepância, certo? Quem está aqui e está no município que tem menos de 40 mil habitantes? Olhando daqui uns 10% da sala. Mais ou menos. 40 mil pessoas é gente para burro. Quando a gente fala de inclusão digital e de exclusão digital. Eu tive a oportunidade de andar pelo Brasil há um tempo atrás, quando começou o movimento de cidades digitais, cidades inteligentes. Eu fiquei muito assustado com o nível de exclusão digital. Assustado no sentido da palavra. E quando a gente olha para uma cidade como São Paulo, por exemplo, a maior cidade desse país, vocês acham que tem exclusão digital aqui em São Paulo? Vocês acham que aqui perto tem exclusão digital? Perto. Quando eu falo perto, eu digo um raio de 5 quilômetros daqui da cidade. Eu vou usar um exemplo de uma empresa benemérita, então acho que ela vai ficar incomodada de eu dizer isso. Só vou usar um exemplo. Hospital Beneficência Portuguesa. A maioria daqui, se não conhece, ouviu falar, pelo menos. É um hospital de referência, né? Enorme. Ali passam cerca de 20 mil profissionais por dia. Quantos endereços de e-mail os senhores acham que tem no domínio do Hospital Beneficência Portuguesa? Não tem um quarto. Engraçado. Mas é isso. Isso é uma fotografia próxima de alguma coisa que, quando a gente estende para o restante do país, se reflete. É a mesma coisa. Né? Então tem um trabalho grande, um trabalho heróico, remunerado, é verdade, não tem que ter vergonha de ter lucro, né? De oferir resultado na operação, mas tem um lado de acesso, de dar informação que os senhores levam, que são associados aqui da internet, que é excepcional do meu ponto de vista. O que a gente enxerga como um dos desafios e oportunidades envolvendo esse cenário macro que eu acabei de dar aqui para vocês? Os senhores já estão tranquilos que nós vamos resolver o problema de comunicação com a implementação da LTE do 4G?
Todo mundo está certo disso? Alguém aqui acha que não vai resolver o 3G, não resolveu o 4G? Vai resolver? Alguém acha que vai resolver? Não, né? E não vai mesmo. A demanda reprimida que nós já temos sentado em cima da rede 3G é absurda. Esses 250 milhões de usuários que nós temos de equipamentos móveis aqui no Brasil. O 4G não vai resolver nada. Ele vai desafogar um pouquinho o grande afogamento que já vive o 3G. Nada mais. E para o heavy user, aquele cara que é o ladrão de banda, ele só vai ficar um pouco mais feliz, porque vai ter mais banda para ele. Certo? Aqui tem uma oportunidade. Nós entendemos que há uma oportunidade nesse negócio. As operadoras que já fizeram um movimento de consolidação fixa e móvel, certo? Elas vão precisar, elas já precisam hoje transbordar alguma coisa dessa rede 3G e 4G. 3G. Concorda? Vocês preferem estar pendurado na 3G ou preferem achar um hotspot em algum lugar e se conectar no hotspot? No hotspot. Graças a Deus por isso, a gente vive disso também. Certo? Então, esses caras, eles vão precisar fazer isso. Eles já precisam hoje. Está correto eu dizer que isso é uma espécie de last mile para esse meio de comunicação? Posso colocar isso assim? Dessa maneira? Então, olha só. Hoje, já existem empresas, daquelas grandes, um grande conglomerado, certo? Eu não posso falar o nome da autorização, mas é um grande conglomerado mexicano. Não sei por que vocês estão rindo. Eu não posso falar, não tenho autorização para falar. Mas um grande conglomerado mexicano que possui 3 empresas que nós conhecemos bem aqui no Brasil. Uma operadora móvel, claro para vocês, né? Uma operadora móvel, certo? Né? Uma fixa. Alguém tem R$21 para me prestar? E uma operadora de TV, que a gente precisa e usa para fazer networking também. Não é verdade? Olha só, brincadeira à parte. Não sei se vocês puderam reparar, né? Eu tive essa oportunidade, mas esses caras fizeram o seguinte: sabendo do peso que essas redes têm, eles já começaram a fazer um investimento para fazer esse transbordo, esse offload, né, Edson? É isso aí? Offload da rede 3G e da 4G que está vindo. Se vocês pegarem os celulares de vocês e andarem por aqui, aliás eu fiz isso aqui na frente, quando vocês habilitarem o Wi-Fi vai aparecer net virtual para vocês. Alguém viu isso? Reparou? Você sabe onde é que está esse hotspot? No poste, no cabo de fibra ótica da NET, aqui na frente. Existem mais de 800 desses em caráter experimental espalhados pela cidade de São Paulo. O que está acontecendo? A operadora móvel que pertence ao grupo já criou um produto. Eu esqueci o nome, realmente esse eu esqueci o nome, mas não posso, eu esqueci o nome. Né? Que dá para o usuário móvel uma benesse para se pendurar, por assim dizer, tá certo? Nessa rede sem fio da NET. Aonde eles têm interesse, vamos voltar para aqueles 20% que nós falamos inicialmente, vocês concordam que eles vão fazer? Eles têm dinheiro suficiente para fazer essa ação. E nos outros 80%? Por força de lei, ou por negócio, vão precisar entregar também. E talvez, e a gente entende que bastante, eles não vão querer fazer esses investimentos. Eles vão contratar isso de alguém. Alguém vai fornecer esse tipo de comunicação para eles. Talvez alguém que já tem uma malha de comunicação sem fio em algum município. Né? Então nós entendemos que isso é agora, está próximo, estão discutindo, esse mexicano saiu na frente, pelo menos é a informação que a gente tem, é o que a gente tem visto no mercado, a gente atua bastante fortemente nesse grupo, lá no grupo, né? Esse cara saiu na frente desse negócio. E talvez, quando os senhores estiverem pensando nos investimentos que vão fazer, seja uma coisa que devessem levar em consideração. Isso é o que nós achamos, nós entendemos como negócio.
Aqui eu já ganhei uma placa, já levei uma placa. Né? Aqui são alguns dos vendors com os quais nós nos relacionamos aqui no Brasil e que nós podemos desenvolver projetos que têm a ver com o que eu acabei de falar. Certo? Com o transbordo dessa rede, com a operação desse backbone, com a parte de segurança desse backbone, com a discussão de DNS, com a discussão de prevenção de ataque de DDoS. Né? Infelizmente, a gente tem alguns clientes que fazem parte aqui da Abranet, e depois ali no nosso stand a gente pode conversar mais a respeito disso com mais propriedade. Eu juro que eu não vou falar em cada uma dessas áreas. O nosso mundo de TI, Luiz, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E a maioria de todos que está aqui, de alguma maneira, percorre esse cenário todo que está aí. Com mais ênfase numa coisa ou noutra. Né? Que nada mais é do que um resumo do nosso lado do que seriam as 7 camadas ósseas. Jovem conhecida de todo mundo que está aqui. Imagina. A Binário é uma empresa que está preparada, né? Aqui estão algumas das empresas que nos recomendam para atender os senhores desde a elaboração do projeto, o estudo de viabilidade, a implementação, a manutenção, a operação e o gerenciamento de redes de transporte IP. O dispositivo que vai estar pendurado nessa rede, que vai estar respondendo para essa rede, depende realmente só do projeto. O nosso grande negócio é transportar o pacote IP. Esse é o nosso negócio. Fazemos isso para empresas gigantes, as maiores que estão no mercado, tá certo? E empresas pequenas, realmente pequenas. Né? Temos cases de sucesso à disposição dos senhores em vários clientes de vários tamanhos. E eu queria deixar uma coisa sentada para vocês, é o seguinte: a despeito do nosso portfólio, da nossa forma de empresa, preço é um negócio para ser discutido. E não existe proposta ITC, existe proposta mal feita. A Binário também está preparada para atender os senhores num outro quesito. Tudo isso que eu estou falando para os senhores pode ser feito da maneira locatícia. No sentido da palavra. Serviço não é locável, certo, doutor? Mas os produtos todos eles são. Independente do volume. Pode ser uma caixa, pode ser um core novo de rede, edge, acesso, pode ser CPE. Nós movimentamos mais de 30 mil CPEs por ano aqui no Brasil. Temos logística para isso. Então, antes que a minha colega lá passe a me bater pesadamente, eu espero ter conseguido deixar um pedaço da nossa mensagem. Nós e o nosso time estamos aqui à disposição hoje durante o dia, amanhã estaremos aqui o dia todo. Se vocês entenderem que a gente pode esclarecer mais algum ponto para vocês ou se aprofundar em mais algum tema, fiquem à disposição. Obrigado pela presença dos senhores e pela paciência do meu filho. Obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Fernando. Isso, vem aqui para o meu lado. E agora nós abriremos um momento também de perguntas e respostas. Alguém que tem alguma dúvida sobre a apresentação do Luiz Fernando, por favor, levante a mão para que ele possa. Temos uma ali. Você trouxe boas ofertas aí para o pessoal que veio aqui para o evento Abranet? Eu diria que eu sou vendedor, né? Vendedor é duro, né? Mas é espetacular. Mas tem uma coisa diferente aí para quem está no evento. A gente tem sim, a gente veio motivado por isso, inclusive. Então acho que vale a pena vocês, pelo menos, conversarem conosco. Tem coisa boa sim. Ótimo. Lembrando que o Grupo Binário está ali fora à disposição. Mais alguém? Medo. Sem pergunta, medo. Uma pergunta. Eu sei que o portfólio é muito grande, né, pelas marcas já apresentadas, mas não sei se é a sua parte mais técnica, mas quais produtos, por exemplo, têm sido mais usados pelos provedores
que fazem parte da associação, um outro produto. Eu sei que às vezes é privilegiar uma outra marca, mas só para o pessoal ter uma ideia que tipo de caixa, o que tem sido mais usado por pequenos e médios provedores, aí, que acho que é o caso da maioria na palestra. Excelente pergunta, depois eu te pago um café. Mas o que a gente tem feito com bastante, em várias oportunidades, é assim: todos vocês já têm investimentos feitos e estão percebendo, ou alguma parte que vocês têm percebido, que é preciso você fazer um upgrade, você fazer um retrofit daquilo que você tem. Olhando, porque legado não é dinheiro que se queima e se joga fora, certo? Você precisa combinar aí uma ação de upgrade, mantendo aquilo que você tem da melhor maneira que seja possível. Nós temos feito alguns upgrades em backbones, envolvendo as caixas da Juniper, né? Notadamente a linha MX, os roteadores, né? Que vão até os terarouters, né? E nós temos também feito um trabalho muito interessante com a própria Juniper e uma outra parte junto com a hardware envolvendo o anel de segurança dessas redes. Então, se eu tivesse que destacar 2 vendors com os quais a gente realmente tem feito vários negócios com membros da Abranet do Brasil, seriam a Juniper e a Hardware. Um mais focado na área de segurança e outro mais focado nos backbones efetivamente. Muito obrigado, Luiz Fernando. Uma salva de palmas novamente.